Boa tarde, gente. Vamos lá para a última aula da semana. Uh, terminando não, né? Mas dando sequência no assunto sobre o Brasil, sobre Espanha. Na última aula eu falei como os espanhóis e os portugueses agiram de forma violenta com os povos indígenas. Não podemos também deixar passar isso batido, não. Houve resistência desses povos, tá? As civilizações mais avançadas tecnicamente, até as civilizações menos avançadas tecnicamente, todas elas, em nenhuma dessas civilizações, eles aceitaram uma dominação fácil. Os portugueses e os espanhóis tiveram que lutar, tá? Os povos indígenas americanos, os ameríndios, sejam os tupis, os guaranis, carijós, os incas, os maias, astecas, os cherokees, os índios lá da América do Norte, todos lutaram contra a dominação. Nenhum desses povos aceitou essa dominação passivamente. A gente vai ter grandes exemplos disso nas guerras de Hernán Cortés contra os astecas, na guerra de Francisco Pizarro contra os incas, mesmo contando com armas de fogo. Foram guerras longas, guerras que custaram muito trabalho, muitas vidas. As populações indígenas resistiram. No Brasil também, tá? Os portugueses, embora armados, não foi fácil. Vários e vários portugueses foram mortos pelos índios também, tá? Houve conflitos, houve resistência das populações indígenas. Tá? A gente nunca pode perder isso. Os indígenas não aceitaram que se tomasse tudo deles passivamente. Eles tentaram e fizeram todo o possível para resistir. Não tiveram como resistir, tá? Eu ia falar infelizmente, mas eu não sei se é infelizmente. Infelizmente, para os indígenas, eles não tiveram como resistir, não por não serem capazes, mas por não contar com equipamentos, com armas do mesmo tamanho, do mesmo calibre que os europeus, tá certo? Então a dominação da América se dá de forma covarde, porque você vai lutar contra um inimigo desarmado, violenta. Foi um massacre, tá certo? Para obrigar, para escravizar e matar as populações indígenas que aqui viviam, tá bom? Não percamos isso de vista nunca, tá? O que foi feito com os indígenas americanos, e vamos falar aqui do nosso caso, dos indígenas brasileiros, é uma vergonha, foi uma covardia, que não é nossa culpa, não fomos nós, mas essa vergonha continua acontecendo até hoje, tá? Quando eu falei dos indígenas da América, algumas aulas atrás, eu coloquei alguns vídeos sobre isso, e é uma vergonha nacional, tá? A forma como os nossos governantes lidam com a questão indígena, tá? É uma vergonha, e esperamos que um dia, o mais breve possível, esses povos indígenas possam ter uma compensação e possam ser tratados com o respeito que eles merecem, tá? Afinal, essa terra é deles. Em primeiro lugar, essa terra é deles. Foi roubado, mas não precisa continuar roubado, né? Essa terra é deles. Pelo menos respeito, eu acho que todos, principalmente as classes governantes, devem a esses povos indígenas, tá? Mas vamos voltar ao nosso assunto. Aqui na América Portuguesa, qual foi a decisão dos portugueses? No primeiro momento é o que eu falei, tá? Tomar a terra à força, expulsar as civilizações indígenas, exterminá-las, lutar contra qualquer resistência e trabalhar com extrativismo, tirar tudo que tem de valor para que fosse levado de navio até a Europa, onde podia ser vendido por valores altíssimos. Num primeiro momento, frutas, animais, mas o que vai ficar mesmo como um grande produto de extração é o pau-brasil. Vamos acabar com o pau-brasil. Vamos derrubar todas as árvores de pau-brasil da costa brasileira, tá? Tanto que hoje as poucas mudas de pau-brasil que existem no Brasil, a maioria delas é para exibição, são lugares que plantaram essa árvore para mostrar o que é o pau-brasil. Essas mudas vêm de fora,
não vem do Brasil, porque no Brasil o pau-brasil foi extinto. Os portugues arrancaram todas as árvores, ganharam muito dinheiro com isso. Mas nem sombra do que os espanhóis estavam ganhando com o ouro, com a prata, com as pedras preciosas. E aí os portugueses vão tomar a decisão de utilizar o Brasil como terra mesmo, para plantar. Tá? Então vão criar fazendas no Brasil, vão desmatar boa parte do Brasil, vão criar fazendas para trabalhar com a agricultura. Vem produzir aqui produtos que na Europa você não tem, para que você pudesse vendê-los lá na Europa. E aí, num primeiro momento, os portugueses eles vão fazer uma aposta alta no açúcar. O açúcar valia muito dinheiro, gente. Hoje, se tu vai no mercado e compra um saco de açúcar por alguns reais. Naquela época, se teve momentos da história que se chegou a pagar 1 quilo de açúcar, 1 quilo de ouro. O açúcar valia uma fortuna. Por quê? Porque a cana não é uma planta das mais simpáticas. A cana, que é a planta da qual se faz o açúcar, que se chama cana de açúcar, é uma planta que para que ela nasça e floresça e cresça e se desenvolva, ela precisa de condições muito específicas de terra, de clima, de solo, de vento. É uma planta chata. Então, existiam pouquíssimos lugares do mundo capazes de produzir açúcar, tá? Porque eram pouquíssimos lugares do mundo que era possível produzir cana. Então as pessoas comiam as coisas do mesmo jeito que as especiarias indianas, os temperos indianos, as pessoas desconheciam. O sal era um produto que valia muito dinheiro. Então, o povão passava a vida, nascia, vivia, morria sem nunca ter experimentado açúcar, comendo as comidas com o mínimo de tempero, porque era tudo muito caro. O açúcar, então, era só para os grandes nobres, os grandes burgueses, a grande realeza, o clero, mas o nível alto tinha condição de experimentar o açúcar, de adoçar as coisas com açúcar. O açúcar tinha um valor absurdo. Por quê? Porque a produção de açúcar era muito pequena. Em pouquíssimos lugares a cana-de-açúcar ia para frente, dava certo plantar cana. Os portugueses apostaram no Brasil, um país com um clima diferente, tropical, com árvores diferentes, animais diferentes, solos diferentes. Logo de cara, o escrivão da esquadra de Pedro Álvares Cabral diz que nessa terra tudo que se planta dá. E aí os portugueses pensam, por que não o açúcar? Aí vão plantar as primeiras mudas de açúcar aqui no Nordeste brasileiro. E vai pegar. Tá? E aí eles vão decidir plantar açúcar no Brasil inteiro. Em toda a faixa litorânea, não dentro do território, porque é uma região onde, como eu já disse, eles não têm habilidade de viver. Tá? Então esses primeiros portugueses vão desmatar a floresta próxima, que é o litoral, e vão trabalhar, vão plantar aqui nessas regiões. Vão surgir as primeiras grandes fazendas, os primeiros grandes engenhos de açúcar, onde a cana vai ser plantada e vai ser transformada em açúcar. Açúcar esse que vai ser vendido na Europa por uma fortuna. E aí os portugueses vão passar a ganhar muito dinheiro com a venda do açúcar brasileiro. O açúcar não vai pegar em todo o litoral da América Portuguesa, tá? Ele vai pegar em regiões específicas, principalmente no Nordeste brasileiro. Tá? Então, principalmente Pernambuco, Bahia, essas regiões são aquelas que vão produzir o açúcar em maior quantidade. Vai ser a região mais importante do Brasil para os portugueses, a região onde todos os investimentos que os portugueses podem fazer vai ser feito nessa região. Para baixo, onde hoje temos o Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, a cana já não pegou muito bem. Ou seja, são locais que você não teve um lucro tão grande. Então são regiões onde
mesmo com poucas plantações que vão para frente, você vai ter a presença portuguesa, mas o cuidado com essas regiões, a estrutura, as cidades dessas regiões vão ser muito mais pobres, muito menos desenvolvidas do que o Nordeste brasileiro. Num primeiro momento, a região mais desenvolvida, as grandes cidades, os grandes investimentos vão ser feitos aqui no Nordeste brasileiro. Quem trabalha? Porque para plantar tem esse problema. Para extrair espanhóis, os espanhóis faziam o quê? Quem que retirava o ouro, a prata, quem que trabalhava nas minas, quem entrava lá nos buracos para pegar as coisas, quem corria o risco, quem morria fazendo isso, eram os índios escravizados. A força, na marra. Aqui em Portugal, aqui na América Portuguesa, a mesma coisa. Num primeiro momento, quem você vai pegar para trabalhar, para cortar madeira? São os índios. Com a proibição da escravidão indígena por parte da igreja, tá? A igreja vai proibir a escravidão do índio, afirmando que o índio pode ser salvo, que o índio é uma alma pura, que podia ser catequizado, transformado em cristão. E usando essa alegação, a igreja proíbe a escravidão indígena, tá? Aí os espanhóis vão continuar fazendo isso, mas de uma forma maquiada, através de um suposto pagamento para os líderes indígenas que dividiriam com a tribo, mas que a gente sabe que no final era uma exploração violenta. Mas aqui na América Portuguesa falaremos com mais calma disso depois, mas vai se obedecer essa determinação, tá? Então, no primeiro momento, os indígenas serão escravizados, mortos, destruídos. Os poucos que sobraram, como escravos, vão ser catequizados, uma grande parte vai fugir para o interior, algumas tribos vão continuar lutando, resistindo, mas com a proibição da escravidão indígena, os portugueses vão ter que se preocupar, não só os portugueses, mas os espanhóis, com quem vai trabalhar. Porque para plantar cana, alguém precisa plantar, alguém precisa desmatar, alguém precisa arar a terra, preparar a terra, plantar, regar, colher, fazer todo o trabalho, tá? Não podem mais ser os índios. Então, quem usaremos? Os portugueses e espanhóis vão ter que lidar com essa questão. Qual a força de trabalho que usaremos? E vão partir para a escravidão dos africanos, que aí é o assunto da aula da semana que vem. Então, na semana que vem falaremos sobre a escravidão dos povos africanos. Povos africanos que os portugueses e espanhóis já conheciam e que passarão a trabalhar como escravos aqui. Trabalhar como escravos, vieram para cá. Não vieram. Foram retirados à força e falaremos sobre tudo isso na semana que vem. Tá bom? Então, um bom final de semana. Até semana que vem falamos disso lá presencialmente na sala de aula. Fui!